papo furado, briga de vizinho, fofoca e tudo que acontece em Palhoça. A partir de agora, programa O Balaio. O Balaio. Prepare-se para ouvir. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando. Chegamos cheios de pompa e elegância aqui aos estúdios da Rádio PH, o estúdio multimídia. Estamos começando mais uma edição dessa sexta-feira, primeira, mais um programa inédito. Hoje é a primeira sexta-feira, né? E aqui conosco os nossos sempre parceiros, Alexandre! Sexta-feira, Duran, feliz sexta-feira, estrelando hoje o Padre Sandro e aqui do meu lado Edmilson. Feliz sexta, lindo! Feliz sexta-feira a ouvintes da Rádio PH e internautas que nos seguem aqui e dá um abraço aqui para toda a bancada que hoje eu tenho certeza que nessa sexta-feira vai ser demais. Mais uma vez, Nelson Souza com dor de barriga, né? Ontem ele já chegou atrasado ao programa, a gente percebeu isso daí e agora não está conosco aqui. Então, por isso, vou pular para a apresentação do nosso convidado de hoje aqui do Balaio. Com permissão de Gabi, vou parafraseá-la novamente. Ele é motociclista, feminista, oculista, esportista e subista, porque já subiu Cambilela 3 vezes. Uma salva de palmas para o nosso convidado, Sandro Luiz de Oliveira! Maravilha! Sandro, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa noite aí a todos aqui. É uma grande alegria estar junto com vocês nessa mesa aí, nessa rádio que agora está conosco, né? PH Rádio. E agora a rádio não é somente ouvinte, né? Mas também são aqueles que assistem, né? Uma dimensão nova de rádio. Mas é alegria estar com vocês, então, e espero aí colaborar e trocar um pouco da experiência da minha vida com cada um e com cada uma que está aí. Nós somos ouvidos e vistos. Nós estamos nesse momento na nossa live no YouTube, nosso canal no YouTube, e também estamos no Facebook do Jornal Palhocense. É isso? Isso, estamos ok, e também no nosso canal da Rádio PH, que é o @PH Rádio Oficial, no Facebook, da rádio, no Facebook do Jornal Palhocense e também no nosso YouTube. Temos também aqui na nossa produção de R, que está conosco aqui, se emocionou com a versão que foi feita pela dupla Lucas Meirelles e Matheus do Raul Seixas, Raulzito. Eles fizeram aqui uma versão muito bacana, realmente foi bastante emocionante, senhores. Sexta-feira, o que dizer? Hã? Não me olha com essa cara, Edmilson. Fala logo, pô. Sexta-feira é o dia típico do nosso parceiro Alexandre, que é o dia que ele sai para caçar nas madrugadas de Palhoça. Para caçar. Eu gostaria que vocês, eu gostaria que vocês falassem direito ao microfone, subissem novamente, subissem um pouco mais. Quem é que vai ver o nosso rosto daí? Então, não precisa ver o rosto, só ouvir as vozes aqui. Mas de fato eu quero abrir um parênteses assim, eu acho que esse papo de não sei o que, sair para pegar, eu acho que não cabe mais. Estamos hoje aqui na presença de uma pessoa de todo garbo e elegância, um padre que a gente, eu acho que tem que manter aqui um nível e eu já te dei um estoque fora do ar, eu acho que tem que segurar a tua onda, tá bom? É só isso que eu queria dizer. Como é que é essa história do padre? Vamos lá, a gente vai saber, vocês é que vão perguntar. Duran, antes eu queria pedir... Tá vendo que a pauta tá sendo bem seguida, né? Eu preciso, antes de começar essa entrevista, pedir desculpa por uma pessoa que está aqui ao meu lado, que é o Padre Sandro, que eu me lembro que uma vez, olha como a gente às vezes acaba fazendo alguns comentários desnecessários. Alguns pecadinhos, né? Alguns pecadinhos. E na rede social, uma vez eu escrevi, ele era candidato a vice-prefeito, e eu, influentemente, por outras pessoas, escrevi uma coisa que depois eu me arrependi, e pessoalmente aqui quero pedir desculpa para ele. Já teve uma tretinha que eu escrevi, não da rebatendo dele, quero já pedir desculpa em nome aqui do Balaio. Já tá desculpado, Antes de dizer o que foi, rezar alguma coisa ou só tá desculpado? Tá desculpado. Ganhasse o dia, ganhei. Tá mais leve. Você não vai dizer o que foi que você fez, pô? Não, agora a audiência quer saber. Pode. Aquela mania de joga pra galera e não fala, pô. Voz aberta, né? Eu não me lembro direito, mas tipo, eu escrevi assim: Padre Sandro, esse aí enganou até Jesus. Isso foi uma coisa muito chata que eu fiz. Se arrepende tipo amargamente.
eu conheço bem a biografia dele. Nós temos um Hoje momento ainda- de confissão agora. É um momento importante no balaio, um momento de confissão, né, de nosso glorioso amigo. E hoje aqui durante o programa vocês vão ver que a biografia dele é uma biografia muito linda. É uma pessoa que faz parte da história de Palhoça. Foi num momento caloroso das eleições, mas já estou aqui pedindo desculpa porque eu sei que ele é uma pessoa íntegra e uma pessoa muito capacitada. E o que é legal é a prova da evolução. A gente está sempre evoluindo, a gente está errando e melhorando. E nesse sentido, já trazendo aí uma base de informação para os nossos ouvintes, o Padre Sandro tem uma história de bastante envolvimento com Aririu, com o Alto Aririu, onde ele foi padre por alguns anos, conseguiu um engajamento muito legal com a juventude. Ele continua sendo um cara muito jovem há mais tempo, mas com um engajamento muito legal. E num certo momento da vida ele fez uma opção de amor e ele se afastou, ele continua sendo padre, mas ele se afastou do sacerdócio, posso falar assim, Padre Sandro? E ele, então, hoje ele é casado, tem a sua família, e por isso que a gente começa, então, trazendo essa base de informações. E a gente queria, então, começar perguntando para ti, Sandro, como foi esse momento dessa decisão? O que isso mudou de fato na tua vida? E conta um pouquinho pra gente como foi esse momento. E que ano que foi, como aconteceu? Então vamos lá, Alexandre. Mais uma vez aí, então, vamos agradecer a todos aqueles que estão conosco, nos ouvindo e nos vendo também, mas acima de tudo nos ouvindo, pelo fato de estarmos numa rádio. E é essa história de como eu me afastei do ministério, do serviço, do ser padre, ela começa por uma questão que é o seguinte: chegou um momento aí, depois de 7 anos exercendo o ministério de padre, eu comecei a me perguntar, olhando outros padres, com a sua idade, lá os seus 60, 70 anos, e vendo a grande solidão que eles viviam, eu comecei a me perguntar se eu queria aquilo para mim. Então, diferente do que muita gente pensa, às vezes, o cara deixou de ser padre por causa que arranjou um grande amor. Às vezes, o estupim primeiro não é o grande amor, mas são decisões da vida, né? E a gente, ao longo da história da vida, a gente toma algumas decisões que talvez não são para toda a vida. Nem aquilo que é para sempre não é para toda a vida. Oswaldo Montenegro diz isso muito na sua poesia de canção, né? Aquilo que é para sempre não é para toda a vida. E chegou um momento que eu fiz uma opção. E, de repente, eu quis rever essa opção. E eu acho que o mundo, mais do que nunca, nos demonstra isso, que a própria juventude, ela não tem mais daquela opção profissional. É impossível você pensar uma pessoa hoje dizendo que eu quero ser engenheiro. E daqui a 10 anos, ele não mude a ideia de querer ser bioquímico. A única certeza é a mudança, né? É a mudança, é isso, né? Mas, vamos lá. E eu entrei no seminário com 18 anos de idade, fiz toda a minha formação na filosofia, na teologia. Chegou o momento que eu me ordenei padre, fiquei 7 anos. E, como eu já disse, encontrando essa pergunta em mim, e com todo o envolvimento que a gente tinha com a juventude, a gente encontrei sim. Encontrei um amor na minha vida lá em 2000. E aí eu levei 1 ano para tomar essa decisão ainda, não foi uma coisa imediata, tanto é que foi só em 2001 que eu tomei a decisão de me afastar definitivamente do ministério de padre, né? Mas uma certeza, ou várias certezas que eu tenho na vida, não me arrependo pelo tempo que eu passei como padre, não me arrependo pela opção que eu fiz hoje, né? Sou casado, tenho 2 filhas maravilhosas, tenho minha esposa, Fernanda, que está nos ouvindo e nos assistindo, que é com certeza a grande paixão, a grande motivadora de muitas coisas na minha vida. Isso é importante. E também aquela que às vezes organiza a vida da gente, né? Por causa que eu sempre digo o seguinte: atrás de um grande homem pode ter com certeza uma grande mulher também. Olha atrás aí. de um homem que não é um grande homem pode ter também às vezes uma grande mulher que não deixa que ele seja um grande homem. Mas ao lado é sempre melhor. Com certeza. Mas como é que foi essa decisão de, né, encontrou um grande amor e a dúvida maior foi assumir esse grande amor ou largar a batina? Como é que foi isso daí? Olha, Duran, são 2 coisas que, na verdade... São 2 amores ali, né? São 2 amores, mas eles são 2, mas não se separam na hora que você tem que tomar a decisão. Porque, diferente de algumas profissões, o sacerdócio, o ser padre, ele envolve todo um engajamento comunitário de pessoas, então você tem um compromisso moral com muita gente.
né? Certo. E aí, quando você tem que tomar a decisão de tomar um outro rumo na vida, você pensa em todos aqueles que sempre tiveram ao seu lado. E aí agora, será que eles vão entender? Não vão entender, né, Edmilson? Tem aquela história, vão entender, não vão? Então, é difícil a decisão. Mas, repito, a decisão foi tomada nos dois polos. Só para o Alexandre falou agora há pouco ali que não é mais padre, mas mantém o sacerdócio. Como é que é dividir essas coisas? Ter um sacerdócio não precisa necessariamente ser um ministro do evangelho, um padre, enfim. Como é que é essa diferença ali? Não, ela é até simples. Vamos pensar o seguinte, uma vez você sendo padre, você nunca mais deixará de ser padre para a igreja e para aquelas pessoas que você conhece. Certo. O que acontece com quase 7.500, como eu, no Brasil, como eu são 7.500, os últimos números que em 2020 foram levantados, eles hoje não exercem mais o ministério, não exercem mais o serviço do ser padre, mas continuam sendo padre, só não exercem mais esse serviço na igreja. Sim. E aí alguns tomam a opção de se afastar definitivamente, outros tentam ainda ter algum engajamento pastoral com a comunidade, com tudo aquilo que norteou a vida dele, né? Mas e o julgamento te incomodou, ainda te incomoda? Foi difícil aquele momento lá, Sandro? Julgamento houve, mas esse nunca me incomodou, Alexandre. Que bom. Nunca me incomodou, sempre tive a consciência tranquila, até por causa que os 7 anos que eu fiquei na igreja, eu tenho consciência de que eu muito colaborei para a igreja, mas não só para a igreja, para as próprias pessoas que estiveram ao meu redor, né? Testemunha disso que a comunidade que eu mais vivi mais tempo foi do Aririú, 3 anos como padre, depois fui para a comunidade na agronômica, depois fui para a formação de filosofia para formar os futuros padres. E lá que eu tomei a decisão de me afastar do ministério. Tu já não era um padre daquele modelo usual que a gente lembra? Tu era fora da caixa, chegava para a missa de uma moto, que dá uma shadow e tal, e aquilo já quebrou alguns paradigmas. E essa era a tua intenção mesmo? Tu queria balançar um pouco já os alicerces naquela época? Eu acho que seria muito pretensioso dizer balançar alicerces. Mas a minha formação, a formação ali dos anos 90, e a gente tem muita influência de muita gente que dentro da igreja criou uma nova dinâmica de olhar a igreja, não só de olhar a igreja, mas a próprio olhar sobre Deus. Quem é Deus? Então a gente tem uma percepção diferente que Deus não mora numa caixa, não mora dentro de um prédio, não mora... Deus, ele está presente, né? Ele é a força vital, ele é a força da vida. E por isso que a gente tinha sempre esse princípio que não importava se eu estava dentro da igreja, fora da igreja, ou na casa de alguém ou com alguém, eu sempre estava presente, né? Tanto é que deixa eu contar uma história para você bem rápida disso, que eu lembro que quando teve um show do Paralamas do Sucesso na New Time, vocês lembram disso? Não sei se lembram? Eu estava lá. Eu, sou gamado no Paralamas, MPB, minha juventude foi por ali, e... terminou um sábado, terminou a missa, eu, me arranquei para New Time, né? Chega lá, a juventude me encontrava, padre, tu aqui, assim, se cara, eu não posso estar aqui, se eu não posso, por que estás aqui então? O que estás fazendo aqui? Entendeu? Se isso aqui não é legal para ti... Mas no Snoopy tu não ia, Snoopy não. Mas você é padre e tal, tem aquela condenação prévia, né? Eu estava nesse show também lá, eles fizeram, foi a final, eu não lembro, foi a final de um festival de bandas covers que a New Time fez lá. E eu participei dessa final com a minha banda lá na época e tal. Eu acho que foi isso aí. Foi bem. Depois teve o show dos Paralamas, montaram um palco na lateral assim. Depois teve o show dos Paralamas do Sucesso. Não lembro se eu apresentei esse show. Mas hoje o Sandro trabalha com jovens. Bastante jovens. Bastante jovens. Precisa ter paciência de padre para tratar com jovem hoje em dia, não? Hã? Precisa ter paciência de Jó. De Jó, mais do que padre. De Jó. Mas eu acredito, Duran, assim, que eu acho que trabalhar com jovem, isso me ajuda muito. Eu tenho hoje 53 anos de idade, tenho uma filha de 6 anos e outra filha de 13 anos, né? Então, percebo que isso me ajuda na dinâmica até de estar junto com as minhas filhas, porque a juventude nos renova, ela nos desafia a cada momento, né? Eu acho que à medida que a gente se afasta da juventude, que uma sociedade se afasta da juventude, ela corre o risco de envelhecer e se tornar uma árvore que não dá frutos. Ô Sandro, para você a juventude ainda continua transviada? Transviada?
Olha, Porque é da se nossa você- época, se esse transeado você aí é da é- nossa época aí. Mas hoje em dia ainda é. A sociedade hoje, ela criou algumas caixas e botou a juventude dentro dessas caixas. E eu diria que, infelizmente, nós não temos jovens que tenham coragem da mudança, né? Eles vivem mais buscando a segurança. Tanto é que tem um termo, a nível educacional, eu trabalho com a educação, que se diz que nós temos hoje uma juventude que ela é a juventude canguru. O cara está com 30 anos, está morando com o pai e com a mãe É solteiro. uma juventude mais covarde Entendeu? hoje. Nós éramos mais ousados. Experimentávamos Corajosos. mais, ousávamos mais e tal. Hoje, essa juventude se acovardou. Como é que tá isso aí? Né? A gente vê o guri de apartamento, né, que a gente chama, não desce para o play, não joga uma bola, né, se fica enfurnado dentro do quarto e tal, enfim, se deixar debaixo da cama. Como é que é isso daí? Ô, Duran, eu acho que a juventude ela não é... Não dá pra como se generalizar, diz, assim. Não dá. E eu diria que covarde ela não é. Eu gostaria de inverter esse processo. Eu acho que a nossa geração, de novo digo aqui, com 53 anos nós não estamos com coragem de dizer para essa juventude que existe uma proposta diferente, existe a possibilidade de um mundo diferente, entendeu? Por que E a eles gente estão está sem fechando. coragem? Por que a gente os pais hoje se acovardaram diante dos filhos? É que os Tão pais mais hoje- medo de discutir com os pais hoje não têm, eles não têm, os filhos hoje têm um número de informações que os pais não têm. Muito mais E os pais argumento. não conseguem. Isso Muito mesmo. mais argumento. Nós temos pais hoje que não conseguem chegar a um nível de informações que os adolescentes e os jovens têm. Esse que é o problema dos pais de hoje. E aí eles não conseguem abrir o canal de diálogo. Então, quando a minha filha diga assim, cara, tal, a minha filha chega para mim, cara, como é que tá, cara, tal? Se é um pai que não entende essa linguagem, que dentro aí, isso, a hermenêutica da coisa, que dentro disso tem um sentido amoroso, um sentido de carinho, o pai já cai, pode criar uma barreira de afastar, né? Então, nós estamos nessa situação com a juventude. Eu diria que os pais de hoje, e eu também vou fazer a minha meia-culpa aqui, nós estamos com dificuldade de entender essa geração nova, e estamos sem suportes, até mesmo de valores para passar para eles. Por isso que eu acho que a onda do suporte de valores conservadores cresce tanto no mundo hoje, porque a gente, com medo de apostar, não digo nem de apostar, de estabelecer valores novos, a gente quer voltar aos valores velhos. Isso, às vezes, cria problema. Cria problema na formação. E daí a gente entra numa visão de mundo um pouco polarizada, e eu gostaria de entrar um pouquinho desse traço da tua história, que é acreditar num caminho político. Né? A política eu acho que permeia todas as relações, mas em um momento da vida tu fez uma opção política partidária, tu colocaste inclusive o teu nome, foste candidato aqui em Palhoça. Hoje a gente vê um cenário polarizado, diferente, e eu queria saber como tu vê isso. Ainda há espaço para o Sandro, para as ideias do Sandro na política partidária? Pois é, Alexandre, essa é uma pergunta, sabe, que você não é o primeiro que me faz nos últimos anos. Muita gente, principalmente quando tem o calor eleitoral, de modo particular na Palhoça, alguns me procuram e fazem essas perguntas para mim, né? Eu vejo o seguinte, hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente carece de projetos. Nós não temos projetos políticos. E aí, assim, quando lá em 2006, eu fiz uma opção partidária, e pelo Partido dos Trabalhadores em Palhoça, eu fiz essa opção... Estava com saudade de você, companheiro. Eu fiz essa opção pelo projeto que estava presente ali, um projeto. E esse projeto, a gente tentou estabelecer ele junto com algumas pessoas. Até outro dia o João estava aqui, eu lembro aí que o João citou algumas pessoas, o Sérgio Raime e outras pessoas aí do Centro da Palhoça, o Chiquinho. Então a gente estava dentro desse processo, desse projeto. E hoje eu vejo que nós carecemos de projetos políticos. A gente muitas vezes confunde até uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente não consegue definir muito, que é a política partidária e o mundo político. Tudo na vida é política. Tudo na vida é política. Tudo. A educação de um filho, a relação do trabalho, a relação das pessoas que vocês conversam aqui. A nossa relação é uma relação política. Agora, a política partidária é um pouco diferenciada. É um outro jogo. E hoje nós carecemos da política
E a política partidária, ela carece de projetos. Porque, veja bem, quando eu fiz a opção partidária... O PT ali, opção. Isso, é opção partidária. Como o João também fez, o seu pai, Alexandre, ele disse isso aqui quando esteve aqui. Quando a gente fez essa opção, é porque nós tínhamos uma opção de projeto, uma opção de vida, e nós queríamos um suporte para tentar implantar essa opção. E aí, nós pegamos a instituição partidária. Tu se sentiu traído pelo Lula quando tudo aconteceu e toda uma história veio à tona? Não me senti traído pelo Lula. Na verdade, assim, é a mosca azul do poder. Qualquer relação de poder tem a mosca azul. E, infelizmente, o PT, quando ele assume o poder, ele é mordido. E as pessoas que estão nele, já que o PT é feito de gente, as pessoas foram sendo mordidas pela essa mosca azul do poder. Lula, tu foi picado? Teve a picada? Na verdade, eu que gostava de picar as coisas. Tá certo. Picava cana. Mas você aí, Mas não tinha rachadinha. a rachadinha aí, vamos parar com a palhaçada aí, porque, ó, Padre Sandro, eu quero dizer uma coisa pra você. O que você tá achando aí do meu atual governo? Ele Ok? responde depois do intervalo comercial. Esse é o nosso Quero saber. O levar Balaio, pipoca aí. hoje com o nosso convidado Sandro Luiz de Oliveira. Já a gente volta aqui na PH. Aqui na PH, programa O Balaio. Volta já. A Rádio PH, a rádio que toca palhoça, criou um programa que cabe todo mundo. O Balaio, o programa mais baita do rádio, que rola de segunda a sexta em áudio e vídeo. Chique isso, não? O Balaio, conversa ao pé do ouvido com uma pitada de papo furado. Que horas? Fim de tarde, às 6. E pra encher bem a sua paciência, tem reprises às 8 da manhã e às 10 da noite. Sem contar o podcast, que você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Afinal, o Balaio é nosso, palhocense, e é um programa exclusivo aqui, da Rádio PH, a rádio que toca palhoça. Já estou sentindo aquele cheirinho de comida boa. É o Café do Centro, que já abriu e está preparando aquelas delícias que a gente tanto adora. O café fresquinho, sucos, açaí, o caldo de cana, assados e aquele almoço caseiro do buffet com a assinatura do chefe Jean. Conheça você também o Café do Centro. De segunda a sexta, fica na Barão do Rio Branco, 853, em frente à Caixa Econômica Federal. A rádio que toca palhoça. Esse é o programa O Balaio. Estamos de volta com o nosso programa Balaio. Estamos ao vivo. Lembrando que o Balaio tem versões ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira às 6 da tarde, com reprises às 8 da manhã e às 10 da noite. E no domingo, às 2 da tarde, nós temos os melhores momentos para você que perdeu aí durante a semana. Você que trabalha, né? Você que trabalha arduamente e tal. Oi? Dá pra tirar melhores momentos? Dá pra fazer foi um esforço. Tem sido um esforço sobre-humano, né? 30 segundos. Mas eu gostaria de... estamos também aqui ao vivo neste momento no nosso canal no YouTube e também no Facebook do Jornal Palhocense, no Facebook aqui da rádio, @PH Rádio Oficial. Vai lá, dá um joinha, curte, compartilha, fala, xinga, faz o que você quiser, tá bom? Falando nisso, temos aqui um recado aqui no nosso WhatsApp, 2012-8336. Grande Sandro fez um excelente trabalho enquanto padre junto à comunidade do Aririú, aproximando a igreja da juventude. Depois formou uma linda família e hoje faz um importante trabalho enquanto profissional da educação. Um abraço a todos os amigos aí da rádio. A rádio que toca palhoça já decorou o slogan, já tá certinho. É o Vitor Dias participando aqui. Vitor! Nosso O Balaio. Temos Esse aí é recados. de Deus. Temos. Esse é de Deus. Vitor Dias é de Deus. É mesmo? É mesmo. É mesmo? Tá certo.
Quem que é? Eu esqueci o nome do... Quem que Quem é? que sou eu? Que? E você, meu filho? Ele tem um conglomerado. O conglomerado de comunicação. De Isso, comunicação. veio a dica aí, ó. De comunicação, maravilha. Pastor. Não é Esse mesmo. Que pastor o quê, rapaz? É bispo, pô. Ou vai diminuir? Vou dizer uma coisa pra você, amém? Amém. Amém. Padre Santo fez certo, casou. Porque eu também casei. Recados aí, Alexandre. Temos sim. Pode falar pertinho do microfone, please. Claro, Eduardo Lemos mandando um abraço para todo mundo da bancada. Um abraço também para o Cortou na padre. lista, Esse aí Esse a gente cortou tem na que botar lista. aqui e fazer um debate. E temos também a Lulu Abreu mandando um abraço e dizendo que está ligadinha aqui no Balaio. Oi, Lulu. Deixa eu mandar um abraço também aqui pra Clívia. Isso mesmo, a Clívia que acabou de descobrir a rádio. Acabou de descobrir a gente. Bem-vinda, Bem-vinda. Clívia. Maravilha. Bem-vinda. Botou palminhas ali, botou que top em letras maiúsculas. É verdade. Ela é do Jardim Eldorado. Parabéns aí, uma salva de É, palmas pessoal para do Jardim Eldorado. Chega junto. Maravilha, as pessoas estão chegando a cada dia aqui, a audiência da Rádio PH. Nós, na verdade, estamos há uma semana oficialmente no ar, né? Estamos de aniversário hoje. Ora, parabéns pra Você, Hey, uma salva de palmas ao Balaio. A Rádio PH, esta rádio maravilhosa. Agora, Palhoça tem uma rádio para chamar de sua. Pô, delícia. Certo, Bispo? Sabia, eu vou levar pra casa. Opa, não é o Bispo agora? Ah, não, então vamos voltar. Vamos voltar? Convida ele para É. ir para Universal. É isso? Fazer esse convite? Que- Tá dando uma dica, Alexandre, é isso? Fala pro povo aí, que o povo quer ouvir aí qual é a sua dica. Então, o pastor tinha feito essa solicitação para estar hoje aqui, para formalizar um convite para que o padre Sandro possa passar a se chamar Pastor Sandro e atuar aqui na comunidade de Palhoça. Mas eu vou deixar aí que o pastor faça esse convite. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Olá, meninas. E olá, meninos. Padre Sandro, me diz uma coisa. No Aririu tem Igreja Universal? Tem no Alto Aririu, na terra do Alexandre. E você já... A disputa tá grande lá. E você? E você... Ó, Chamados dos céus, hein? estão chamando. Estão chamando Alexandre porque é sexta-feira e é dia que eu acho que ele vai pecar. Ai, meu Padre Deus. Sandro, se me permite agora, falando um pouco mais sério, a gente está vivendo uma experiência muito legal aqui de implantação de uma rádio em Palhoça. Palhoça que há muito tempo quer ter uma rádio da Ponte de Maruim, a guarda do Embaú, que chegue para todo mundo. E tu tens uma experiência muito legal lá no Aririu com a Rádio São Francisco, mas eu soube que lá no início a coisa não era tão fácil e tu teve alguns perrengues lá. Conta pra gente como é que foi o início dessa loucura. Com muita alegria. Mas primeiro assim, então, ó, agora o parabéns para vocês que estão implantando a rádio, hein? Parabéns, parabéns. Maravilha. Mas assim, a questão da comunicação, que eu tenho envolvimento com ela, Alexandre, e vocês que estão nos ouvindo, quem está ali na região do Aririu sabe que em 97, 98, a gente começou a implantar uma rádio livre, porque o termo rádio pirata é um termo que vem do Estado para as comunidades. E nós estabelecemos, desde muito tempo, a rádio livre. A gente dizia que eram as rádios livres, né? Eram as rádios que não tinham oficialização da Anatel e todo esse processo que vocês conhecem muito bem, né? Então, a gente implantou junto com a comunidade e a gente tinha percebido que a gente não conseguia, na Palhoça, alcançar as pessoas. E existia essa carência de uma rádio. E aí a gente ficou sabendo que existia, numa época, a Rádio Cambirela, que o João falou dela aqui, né? Que o João Tabuleiro. Tabuleiro, isso. A Rádio Tabuleiro, isso. E a gente pegou e lançou essa ideia para algumas pessoas. E teve na época, não vou aqui citar o nome, alguém que disse para mim, não, compra o transmissor, compra a antena, compra microfone, monta o espaço, que eu pago tudo, só vamos fazer tocar. E a gente ganhou na época uma doação de todo o equipamento, veio o pessoal de São Paulo, instalou essa rádio, e a gente começou a botar a rádio no ar, né? E pegamos lá, ela alcançava até o Ribeirão da Ilha lá. Pegava aqui pela barra do Aririu. Perna de pau e olho de vidro. Ia costeando o sinal e embora. Chegava o sinal lá. E a gente botou essa rádio no ar. E como o Alexandre disse, no início a gente teve todo um problema que eu acho que a gente tentava mostrar que era possível democratizar o meio de comunicação chamado rádio, né? Todo mundo tinha acesso a ele.
Então a gente teve, assim, na época, alguns jovens que nos ajudaram a botar essa rádio no ar, e era muito difícil na época, né? Então você tinha o CD, você tem que usar CD, aí botava a rádio, aí tem que ter alguém 20 ou 12 horas por dia na rádio, à noite a gente botava lá, tocar CD, alguém falar, então a juventude nos ajudou a fazer isso, né? E às vezes tinha lá aquele telefonema do amigo lá da PF, dizia, olha, tem um mandato aqui, chegou o mandato. Recolhe tudo, esconde, bota pelo muro na casa do vizinho, esconde o equipamento lá. Depois de 3 dias, bota, instala lá de novo. Então foi uma luta e depois a gente conseguiu entrar junto à Anatel, o processo de concessão da rádio, e a gente conseguiu, então hoje a rádio até hoje está no ar, é a segunda vez que foi Rádio renovada. São Francisco. A Rádio São Francisco, isso mesmo, a rádio que foi construída pela comunidade e pela juventude na época. Para quem não conhece, é uma rádio comunitária aqui de Palhoça, né? Que faz um trabalho muito bonito já há alguns anos, já desde a época aqui do Sandro, né? E é isso. Participa com a gente no nosso WhatsApp 228336. O pessoal que gostaria, que quer baixar o nosso aplicativo, corre lá na Play Store, o aplicativo para Android. E em breve teremos aí já o nosso aplicativo para a galera do iPhone. Aguardem. Temos aqui a participação da Sandra Cruz da Silva, falando ela está falando do pessoa íntegra e sábia. Ela deve estar falando do Sandro, não do filho dela. A Sandra, então, falando do Sandro, pessoa íntegra e sábia, mas também comentando aqui pra gente, a Marisa Nascimento está dizendo que o André, da Escola da Gruta, está prestigiando e mandando um abraço para a equipe da rádio e para o Sandro, colega de trabalho. Isso. Adnan Souza, abraços ao Sandro. A Roberta Tossetti também aplaudindo e te mandando um forte abraço. E aplaudindo o maridão. Estamos em casa, estamos em casa. O André lá, um grande abraço. O André lá é diretor adjunto Não da entendi, escola que eu eu trabalho estava lá. aqui, pessoal, eu estava aqui ouvindo aqui, lendo aqui, eu não entendi o aponto do papo. Maridão, não entendi. Desculpa o pessoal de casa aí que eu estava lendo aqui as mensagens no WhatsApp, eu não entendi. Recadinho do coração direto pro Duran, perdesse aqui, recebesse. Ah, é? Receber em casa. Roberta, está aqui, maravilha. Beleza, minha esposa. Sandro, Beijo conta você, pra te amo. gente esse início. A gente quer voltar um pouquinho na tua história lá com a Fernanda. Como que foi esse despertar dessa história tão bonita? A gente acompanha hoje, vocês têm uma família linda e essa... Como foi assim o início desse despertar da paixão? Conta pra gente. Mas a questão do linda e é pela beleza das 3 mulheres que eu convivo hoje, né? Institucional, Mas familiar. Tá bom, isso. A família linda, porque a família linda, às vezes a gente tem na cabeça, né? Uma família ideal, uma família linda, não é assim. Entendi. Família é família, na sua Entendi. contradição, por isso que é família, né? Mas a Fernanda, eu conheci ela logo depois, quando eu me afastei do ministério, e a gente começou a namorar, e ela tinha também um envolvimento com a igreja, né? E a gente começou, na verdade, pensar a perspectiva de futuro que poderia ser, né? E eu nunca disse para ela assim, olha, vou me afastar definitivamente. Eu tenho um afastamento provisório, que foi lá de 2000 até quase final de 2001. E aí, em final de 2001, a gente resolveu juntar os nossos trapos, juntar as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas angústias. Estamos casados aí há 20 e poucos anos, vai fazer 20 anos, na verdade, 20 anos que a gente fez de casamento. E ela diz uma coisa muito interessante, Alexandre, para mim, assim, tu que não queria, no primeiro momento, ter uma mulher na tua vida, agora vive no meio de 3, hein, Fernanda? Mas é com muita alegria. E assim, e como eu disse no início, é uma pessoa que ela me completa naquilo que é a minha condição humana, a minha condição de afeto, de carinho. E eu acho que a mulher, a figura da mulher, ela tem um papel muito grande na atual sociedade que a gente vive, que precisamos resgatar. E aqui vai uma crítica aqui para a rádio PH. Olha aí, galera. No ar, hein? No ar a crítica. Olha aí, hein? galera. Ao E vivo é o e a seguinte, cores aqui. vocês já perceberam que nós estamos numa mesa aqui de 5 machos. Que a força feminina que podia estar aí. Não, e pra o tá cheiro que conversando. dá, né? O cheiro dessa macharada. A inteligência feminina. Não é só cheiro, não. A inteligência feminina. Falamos sobre isso hoje e nós temos novidades para semana que vem. Beleza, hein? Então vou cobrar. Foi contratada. Vamos Vou cobrar. fazer uma vamos pergunta cobrar. pro Sandro. Sandro, me diz uma coisa. E quem foi o padre que abençoou essa união? Na verdade, assim, a bênção de um padre nós não temos. Nós não temos isso, né? Nós temos uma bênção que nós concedemos um ao outro, junto às nossas famílias, né? Então, a gente não tem essa bênção. Mas a gente fez uma cerimônia, né? Até por causa que o afastamento como padre
do serviço de padre não me permite que eu vá a uma igreja me casar na igreja. E isso a igreja não permite. É porque eu acho que pode dar inveja neles, eu acho. Vamos lá. Sandro, colocaste um ponto agora. Eu, nos últimos anos, de maneira particular, comecei a ter uma ligação muito, muito próxima com inúmeras das igrejas em função de um negócio outro que eu tenho. E eu vejo cada vez mais casamentos incríveis acontecendo junto à natureza, mas assim, cerimônias incríveis. E me fica a pergunta, eu não vejo isso acontecer porque a Igreja Católica não deixa que um casamento pudesse ser feito, realizado, sei lá, no campo, ao ar livre, numa praia. Por que isso? Se a gente entende que tudo foi criado por Deus e que se nós tivéssemos na cerimônia um padre, ou outro celebrante que pudesse fazer dar essa bênção e conduzir essa cerimônia, por que isso não pode acontecer, uma vez que todas as outras igrejas topam? Sabe, todas, sem exceção que eu conheça, umas 10 ou 15 com quem eu já convivi, fizeram e cerimônias incríveis, lindas, junto da natureza. Por que a Igreja Católica, essa é a primeira pergunta, por que ela não libera isso? Segundo, por que... São tantas perguntas, vai ser difícil. Não, mas vamos nessa aí primeiro. Não, mas... Esse é o primeiro ponto, porque... Você quer saber por que não pode, que não libera para casar fora do templo, isso? Não, do templo, eu entendo, respeito, e acho que eu nasci na Igreja Católica, né? Será que participei de grupos jovens, grupos de adolescentes. Meio tendenciosa, não? Eu não consigo entender por que está errado um casal que é católico e quer, porventura, fazer essa cerimônia ao ar livre e não pode, porque a igreja não deixa. Primeira pergunta. Nelson, assim, vamos primeiro pensar o seguinte, eu comentava com o Alexandre antes da gente entrar no ar, que ele me perguntava algumas coisas sobre a igreja, né? Eu sempre penso, a igreja, na verdade, ela é um grande Titanic. E a gente sabe a história do navio Titanic, né? O porquê que ele bateu naquele iceberg. Por causa que ele era muito grande e ele não conseguiu se movimentar para se livrar do iceberg, ele bateu. E a Igreja Católica é um grande Titanic, então ela leva muito tempo para ela se movimentar, e o movimento dela é muito lento. O porquê que não pode casar fora do templo igreja, e a Igreja Católica não permite isso ainda, puramente por uma questão disciplinar da igreja. É uma questão de disciplina, e organizacional. Mas deixa eu te dizer uma coisa assim. Existe já casamentos que foram feitos fora da igreja. Eu mesmo já fiz um como padre, eu era padre, na Gruta Nossa Senhora de Fátima. A noiva resolveu casar na gruta, lá em cima, lá, naquele ambiente lá, e a gente foi. Cara, e no dia caiu um pé d'água, cara. Ela tem foto, eu conheço ela mora no Alto Aririô, essa menina. A menina tá casada ainda? Lá no Alto Aririô. Tá casada ainda? E ela de sombrinha, a gente tava lá de sombrinha, de guarda-chuva, tal, todo mundo se protegendo. Mas aí foi a tua característica, como o Alexandre falou, de um padre que chegava de moto e que veio para quebrar alguns paradigmas, foi essa tua disciplina e essa tua coragem que fez com que esse casamento se realizasse há quanto? 20 e poucos anos atrás, o que era muito mais coragem ainda da tua parte. Agora, hoje em dia, 20 anos depois, isso não pode. Agora me diz, se eu quisesse casar hoje, lá no Reserva Brasil, não poderia casar? Não pode. Não posso casar no Reserva Brasil. Casar ia cobrar caro. Tu quer? Não posso casar lá, então? Não, sendo da Igreja Católica, não. Aqui o Reserva Brasil é um dos patrocinadores aqui do balaio, então ele está falando, entendeu? Ali é mexadagem. Nada aqui é de graça, Sandra. Não. É uma pergunta que eu me faço, essa e outra. Por que eu acho que, e a gente vê que essa juventude cada vez está fora, né? O jovem que nasceu na Igreja Católica, cujos pais nasceram e os conduziram, né, para um batismo, crisma, dentro da Igreja Católica, essa nova geração que hoje adora o funk bastardo, funk, porque acho que música é uma coisa, mas letra, eu acho que se tem uma censura no Brasil que deveria acontecer, voltar, era a musical. Posso estar sendo radical? Posso, mas tem coisas que não dá para estou sendo. Mas é a minha opinião. Claro, e ninguém vai mudar ela. Entendeu? Não vai. E aqui não tem limite. Ficou bravo aí. Hoje já deu duas tretas aqui. Tem mais alguém, tem gente que Mas eu acho que Mas vamos voltar à pergunta do Nelson. Ele tá palestrando. Mas não é, cara, não é. Eu fico exatamente de coração, eu vejo os acampamentos e os jovens das igrejas evangélicas
evangélicas fazendo isso, e aprendi a conviver. E, cara, é um mais lindo do que o outro. É um respeito e uma postura do jovem que eu vejo nesses encontros, de respeito no dia a dia, de palavreado, de condução, de respeito com a propriedade alheia. Isso eu, sinceramente, eu não tenho visto na igreja com a qual eu convivi desde pequeno. E eu me sinto frustrado com isso. E ao mesmo tempo, eu faço outra pergunta. Oh, sério? Faço. Olha o tempo! Depois do intervalo, depois do intervalo. Olha aí, galera! Aí eu respondo também, volta lá para tentar responder. Depois do intervalo, então, a gente responde essas e outras perguntas do nosso palestrante Nelson para o nosso entrevistado aqui, o Sandro. Esse é o nosso programa O Balaio. Participa com a gente no 228336. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio PH. A gente volta já já. Aqui na PH, programa O Balaio. Volta já. Agora que você já conhece a Rádio PH, que tal baixar o nosso aplicativo exclusivo? Nele, você vai poder interagir com a nossa programação, ter acesso às nossas promoções, pedir sua música e, é claro, levar a rádio que toca Palhoça para qualquer lugar que você for. No trânsito, em casa, no trabalho, na praia. Baixe o aplicativo da Rádio PH, disponível na Play Store e Apple Store. Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. A rádio que toca Palhoça. Visualiza comigo, final de expediente, aquele dia pesado de trabalho, você é louco pra dar uma relaxada. Nada melhor que um chopp artesanal trincando. Curtiu a ideia? Pega essa dica Fall Beer. Se você quer um chopp artesanal com qualidade e sabores diferenciados para apreciar em casa ou dar um talento no seu estabelecimento, é com a Fall Beer. Você pode escolher se quer um growler 1 litro e 300 ml ou uma chopeira elétrica de uma vez. Liga agora 999125789 ou chama direto no Instagram, @FallBeerCD. Fall Beer, o melhor da região. Se beber, não dirija. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo o programa O Balaio. Olá, eu estou chegando semana que vem. Depois de muita negociação eu aceitei. No começo eles queriam me pagar uma merreca. Tá louco, meu? Tá aí, eu queria uma voz feminina. Contratou então? Nós não vamos dizer o nome, nós não vamos dizer. Martelo. Aqui é assim, o convidado pediu, a gente, né, já resolve. A gente não ia falar, na verdade, só ia entregar na semana que vem. Realmente foi uma negociação muito pesada, muito dura. Bombeou, a gente era pimba. osso duro. E não teve sofá nessa negociação. Não teve sofá. Então tá aí, nós teremos uma estreia no Balaio na próxima semana para quem estava sentindo falta de uma voz feminina digital. Ela tá chegando. Bom, vamos continuar então a polêmica que Nelson criou aqui nesta bancada e a resposta do Sandro aqui, ele estava na metade aqui. Vamos lá, Sandro. Mas estão respondendo ali o Nelson sobre a questão por que a Igreja Católica não permite esses casamentos fora do templo, a igreja que a gente conhece, né? O templo lá, quatro paredes, como a gente conhece. É por uma questão disciplinar, Nelson, da igreja e estrutural enquanto instituição mesmo, entendeu? E aí falta, talvez, a aproximação com a realidade que se vive hoje da igreja, né? Talvez ainda exista um distanciamento daquela realidade, como você acabou de afirmar, que tem algumas igrejas. Eu mesmo já fui convidado nos últimos anos, mesmo fora do ministério, fui convidado para alguns casais que foram lá, casaram na igreja, depois foram lá no seu ambiente de sítio, tal, fizeram uma cerimônia. Eu falei, Sandro, vem aqui dizer umas palavras, vem aqui confraternizar conosco, celebrar conosco, junto à Mãe Natureza, a relação com todo esse universo que está aí. Eu fiz isso. Só que, infelizmente, no momento, Nelson, não tem essa mudança. Eu entendo perfeitamente, sei que ela é muito mais difícil. E aí volta de novo a figura lá de linguagem do Titanic. Ela é um Titanic. Representa bem. Sandro, me diz uma coisa. Tenho duas perguntas. A primeira é, cara,
me diz, como é que é a questão tu deve já ter escutado muitas confissões, né? Eu acredito. Eu sei que não vai revelar as confissões e as pessoas. Tenta, pede. Demilson. Não, eu sei que não pode. Mas, assim, no final de todo o processo ali, daquele dia que tu escutou bastante coisa, bastante frustrações, como é que o padre, como é que a pessoa O ser humano. se sente depois de ter uma carga tão, vou dizer, pesada durante esse processo todo? Olha, Demilson, essa é uma pergunta boa dentre todas que foram feitas aqui. Com certeza, Demilson, assim, essa situação que é uma das funções dentro da igreja do padre, que é escutar as pessoas, é uma coisa que, na verdade, ao mesmo tempo que ela é pesada, como você disse, que você escuta um leque de muitas angústias, mas escuta um leque também de muitas alegrias. E, na verdade, eu vou dizer para ti, isso sempre me humanizou muito. Que eu acho que quando você tem capacidade de ouvir o sofrimento, as angústias das pessoas, e você sente que essa pessoa compartilha contigo, você consegue ajudar ela a dar algum passo na vida, para mim, pessoalmente, isso nunca foi pesado. Para mim, sempre foi muito gratificante no sentido, mesmo sendo cansativo fisicamente, mas me humanizava muito, entendeu? Porque a gente começa a entender as pessoas. E são coisas do interior, do íntimo de cada ser humano que, de repente, você não ouve no dia a dia. Não é na rádio que as pessoas vão dizer isso, apesar que hoje em dia se bota muita coisa aí no Instagram, se coloca tudo. Tá, talvez lá nas entrelinhas, né? Mas isso sempre ajudou. Voltando um pouquinho nesse melindre político, a força de direita representada pelo Bolsonaro sempre teve, pelo menos em Palhoça, uma representatividade forte. Tu ainda vê essa força bolsonarista em Palhoça? Tu acredita no ano que vem numa vitória de Bolsonaro ainda em Palhoça? Ou tu vê novos movimentos, um caminho do meio surgindo? Eu tô aqui, hein? Alexandre, voltando só uma questão, quando você falava da história da política, se a gente olhar a nível do Brasil, e até muitos jornalistas que tentam fazer análise política falam dessa ideia da polarização. Eu, em primeiro lugar, vejo o seguinte: eu sou professor de sociologia, trabalho com as ideias sociais, trabalho com alguns teóricos também, e a polarização não é algo ruim, desde que essa polarização seja inteligente e debate de projetos de Brasil. Agora, quando você tem uma polarização na briga pelo poder, isso é prejudicial. Esta polarização não constrói cidade, não constrói sociedade, não constrói relação democrática. Essa polarização pode criar e destruir até a democracia. E aqui eu não estou falando da polarização da direita ou da esquerda, mas se você olhar a polarização nesse sentido, na disputa do poder. Agora, se você tem polarização para discutir ideias diferentes, aí é aquela história, é a diversidade que constrói a humanidade. Nós somos humanos enquanto que a gente vai se construindo nessa diferença, entendeu? E a política é a mesma coisa. Você vai ter uma política melhor se você vai ter polarização de projetos e lá na frente você vai discutindo os projetos, que um vão dando contraponto no outro. Agora, se a gente ficar, como nós somos no Brasil, nessa polarização de poder, a polarização de poder, nós estamos nos destruindo politicamente, porque a gente vê usando as forças executivas, as forças de poderes, para se manter nesse poder, que foi um erro do próprio PT, quando ele deixou de tentar exercer o projeto dele e começou a criar briga para se manter no poder. Aí deu o que deu. E assim, o bolsonarismo sempre esteve presente na nossa sociedade. O Jair Bolsonaro foi aquele representante que fez aparecer aquilo que sempre estava ali. Então, o bolsonarismo vai continuar na sociedade brasileira. Agora, se o Jair Bolsonaro vai continuar sendo esse representante, eu acho que dificilmente. Se eles vão jogar aí dentro das 4 linhas, eu também não vou jogar, pô. Ok? Esse é o programa O Balaio. A gente já está indo para o final do programa, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, com reprises aí, sempre às 8 da manhã e às 10 da noite, para você não perder nenhum detalhe. Nelson, todas as suas dúvidas foram tiradas aí, não? Desabafou. Eu estou sentindo mais leve o Nelson. Ele ficou. Foi bom. Foi quase uma confissão. Eu diria que eu tenho a mais polêmica, eu tenho, mas não vou deixar no ar. Eu vou manifestar por vai fora do ar.
Hã? E como é que é, bispo? Isso é uma confissão. Sim, claro Isso que é. aí. Isso é confissão. Eu estou confessando a você, bispo. Aí. Deveria me confessar talvez com o Sandro. Sandro, na semana que vem a gente entra no mês de dezembro. A rádio também entra todo num clima natalino. A cidade respira alguns sinais. Tivemos a chegada do Papai Noel. Enfim, todo o comércio também nesse sentido. Como é que tu vê essa época com nostalgia, com tristeza, com alegria? Como é que tu vê isso aqui na cidade? Eu vejo essa época, a época do Natal, como uma época maravilhosa. E aí eu vejo ela do ponto de vista cristão também. Não somente do ponto de vista comercial financeiro, que ele está aí, ele é presente. Na verdade, o ponto de vista financeiro, ele sempre está presente na nossa vida, né? Mas do ponto de vista cristão, eu acho que assim, a grande mensagem que nós temos do Evangelho é aquilo que me levou a fazer missa com os motociclistas, me levou a subir o Morro do Cambirela, me levou a fazer várias questões diferentes, viu, Nelson? Sim. Que é a grande mensagem de Jesus Cristo que a gente não se dá conta. O Evangelho de São João, ele diz o seguinte, que o verbo se fez carne, e a palavra carne em latim é sarx, e habitou entre nós. Ou seja, você tem um Deus, o Deus dos cristãos, não é um Deus do céu, mas é um Deus mundano. É um Deus do mundo. Por isso que Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Você que está nos ouvindo, aperte o seu dedo aí, é carne. Imagina um Deus que assume essa materialidade da tua carne, da nossa carne, e dá uma dinâmica diferente para isso. Então o Natal é isso. É você perceber que você tem um Deus que se torna tão parecido contigo, mas tão parecido conosco, que só podia ser Deus. O Natal é a questão da humanização de Deus. E já dizia Santo Irineu, um bispo da igreja lá da Grécia, que ele diz o seguinte, que Jesus foi tão humano, mas tão humano, que só poderia ser Deus. E essa é a grande mensagem do Natal para nós, é sentir que Deus está presente, Deus não está distante. Muito bem. Que legal. Muito bem, muito bem. Bom, salva de palmas aqui para o Sandro. Nós temos aqui, o Sandro acabou de falar agora de aperte o dedo. Estamos no mês de novembro, isso me faz lembrar de que qual o conselho de Sandro, como padre, né? Se fosse padre ainda, para os homens que têm medo da dedada. Link bonito. Medo da dedada. Companheiro, antes de encerrar o programa, eu queria fazer uma pergunta pro nosso companheiro. Faz uma oração, irmão. Primeiro que eu não tenho um dos dedos, mas a pergunta é outra. Eu sempre tive uma curiosidade de saber se aquele vinho que vocês tomam lá tem álcool ou não tem álcool. Tem álcool, sim, tem álcool. Até o teor de álcool dele é maior do que os vinhos que a gente toma por aí, porque para ele não estragar tão fácil. Olha aí, galera, tem a gente que achava que era fake, hein? Que era suquinho de uva. Mas e aí, estamos no mês de novembro, já estamos no final, né, do mês de novembro, né, e tem muito homem ainda que tem preconceito e tal, e aí? Tu vai insistir na dedada mesmo, então? Ele ele respondeu todo mundo, não posso ter agora a vontade. resposta daí, né? Na verdade é um conselho aos homens que tem, né? Boa. Esse é um momento de utilidade pública aqui no nosso balão. Principalmente para os homens de mais de 45 da mesa. Eu tenho, Dura, minha esposa trabalha na área da saúde, ela é enfermeira na área da saúde e interessante que a gente sempre conversa em casa e se você for em qualquer posto de saúde, cara, você vê lá o tempo todo as mulheres no posto de saúde, cuidando da saúde e tal, e tudo isso, e o teste de mama, o teste ginecológico, e as mulheres vão. E nós homens, nós temos medo disso, de nos cuidar. E talvez é porque nós temos ainda, enquanto machos, uma autoestima muito baixa. Nós precisamos melhorar a nossa autoestima. Melhorar a autoestima é cuidar de nós, né? Estamos melhorando? Não precisamos ser um... Metrosexual. Um metro... mas nos cuidar. E para isso a gente precisa, quanto homens assumir a nossa condição humana de ser homem e ter essa autoestima crescendo. Então, eu acho que a gente precisa não ter medo da dedada. Não ter medo. Eu tenho 53 anos. Maravilha. A pergunta serra por aí, não vou perguntar mais nada. Isso, tá certo? Bom, fica nas entrelinhas. Maravilha. Então, homens, se cuidem. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do nosso... Pô, vamos lá de novo, a gente combinou. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Balaio.
Maravilha. Sandro, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Conversamos hoje com Sandro Luiz de Oliveira, este homem com uma história inspiradora para todos nós. Uma salva de palmas para Obrigado, Sandro. Sandro. Obrigado. Chegamos ao final. O Balaio volta ao vivo na segunda-feira às 6 da tarde, sempre com reprises às 8 da manhã e 10 da noite, e a reprise dos melhores momentos, com a maior dificuldade do mundo, que é difícil ter melhores momentos aqui neste programa, aos domingos às 2 da tarde, com 2 horas de duração. Não é possível. Suplício. Mas vamos lá, acabamos aí, valeu. Mais uma vez, obrigado a todos. A programação continua. Bom final de semana para todo mundo. Mais alguma coisa, Nelson? Tchau para todo mundo aí, valeu. Tem evento no Reserva esse final de semana, né? Não, amanhã tem só as Fordências às 18 horas. 18 horas. Xpita já mandou programação aqui. Via Placas está fechada, só abre na segunda. Não, abrimos sábado até o meio-dia. Maravilha. Merchandising agora, Edmilson? Sexta-feira, no Greco, tem Hoje. Nós na Aldeia. Hoje. Um grande abraço para o Macarrão lá. Sábado tem o eletrônico com Cats. E domingo tem um pagodinho de leve lá, estão todos convidados para ir lá na Guarda do Baú, ficar comigo lá. No Greco Beach Club. Maravilha. O Reserva tem sim, tem evento corporativo amanhã e também no domingo. Maravilha. Cuidem-se, fiquem com Deus. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, galera. O Balaio volta na segunda! Valeu! Obrigado.